Fala pessoal, tá começando mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Eu sou Kari Nascimento. E eu sou Marcelo Teixeira. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks. E hoje estamos recebendo Doug Monteiro, que é o fundador do Bossa Convida. Olá, tudo bem com vocês? Se apresenta, Doug, fala sobre você. Eu sou Doug Monteiro, né? Algumas pessoas já ouviram falar de mim em algum lugar por essa cidade, né? Sou idealizador do Bossa Convida, 17 anos na cidade, professor de música, professor de canto. Estamos aí vivendo da arte, fazendo arte e sobreviver não só na nossa cidade, mas também como em outros lugares por aí. Me fala uma coisa, você é de Botucatu? Nascido e criado em Botucatu, graças a Deus. Mais um botucatuense. Mais um botucatuense. Porque tem vindo muita gente que não é de Botucatu. Mas assim, Botucatu é uma cidade tão incrível que ela acolhe tanta gente. Eu tô acostumado a ver muita gente de fora mesmo, e assim, e daí a pergunta que não quer calar, né? Como você veio parar aqui em Botucatu? Daí o cara fala, vim aqui numa festa, adorei a cidade e aqui decidi ficar. Assim mesmo. Foi assim que eu acabei parando aqui. Doug, Tá. se você quiser, você pode mexer seu microfone. Tá. Pode Legal. deixar ele mais próximo. Aí é legal. Então conta pra gente um pouquinho como foi o nascimento do Bossa. Como você pensou nele, como foram os primeiros passos? É uma história muito engraçada e até confusa até às vezes, algumas pessoas querem saber a respeito da história. Na realidade, a minha formação é erudita, né? Música clássica, eu toco música clássica. E eu tinha um amigo muito terrível. E ele ficava sempre, porque assim, existe uma guerra desde os tempos mitológicos entre a música clássica e a MPB. Sempre houve. E eu decidi estudar música clássica. E daí, de repente, eu venho para uma cidade no qual eu nunca dei uma aula de violão erudito. Então eu tive que automaticamente migrar para o MPB, porque o que as pessoas queriam aprender era o MPB, sertanejo, essas coisas, e que era no que não tinha aprendido, ou que eu ensinava na época. Pois bem, e daí eu fui migrando aos pouquinhos, né? E esse amigo meu chegou pra mim e falou assim, você fica tocando, eu gostava de tocar muita coisa, Bach, Beethoven, né? Tocava todas essas coisas no violão. E daí eu falei, você fica tocando essas músicas aí que não tem nada a ver, eu queria ver você tocar Tom Jobim. Eu falei, você tá me desafiando? Ele falou, tô te desafiando. Eu falei, então tá bom, então, eu vou montar uma apresentação só do Tom Jobim. Ele, duvido. Tá, aí passou um tempinho, aí na época eu fui procurar a Casa de Cultura, que é ali do lado da OAB ali, que é um centro bem pequenininho. Eu falei, não, vou fazer uma apresentação. Mas quem vai vir? Eu não sei, eu só vou fazer uma apresentação, era um violão, percussão, e eu só vou tocar Tom Jobim só. Cara, beleza, maravilha. Eu lembro que foi num domingo, né? Eu lembro que foi um dia de agosto de domingo de 2007. E daí fui lá, acho que foram 4 ou 5 pessoas nessa apresentação só. E daí eu tava tocando as músicas do Tom Jobim e tal. E daí uma pessoa da plateia falou assim, viu, você tocaria uma música pra mim cantar? Eu falei, claro, por que não? E daí nasce a ideia de convidar pessoas para participar da apresentação. Aí eu gostei da ideia falei, poxa vida, olha que legal, uma pessoa se manifestou do nada, então isso seria interessante para uma coisa mais formalizada, né? Eu tenho bastante amigos realmente que cantam mesmo, então vou unir o útil ao agradável, de reunir amigos, ser uma confraternização da música. Aí ele viu, né, falou assim, tá bom, agora você fez, agora eu quero ver o que você vai fazer daqui pra frente. Aí eu já procurei, né, a estrutura... Cara, não paga de desafiar. Não, então, mas aí que tá, não, mas bom. ele na realidade, o que ele queria, né, ele achou a apresentação legal, porém num lugar pequeno, né, pouca divulgação na época, se você quisesse divulgar alguma coisa, tinha que cartaz, essas coisas aí e tal, e a gente fez a primeira apresentação do Bossa sem estrutura nenhuma, na segunda na segunda eu já fui no teatro, já teve cartaz, já teve convite, já teve um público excelente. A primeira apresentação de teatro do Bossa Convida, que foi um ano seguinte, né? Daí já no caso, a gente já estava em 2008, a primeira apresentação de teatro no Gino Carbonari já foi outra coisa totalmente diferente. Aí já tinha a banda, já tinham mais convidados, já foi uma estrutura bem grande, então as pessoas ali realmente se apaixonaram. E o legal do Bossa
Hoje eu posso garantir assim que a gente está 80% profissional, ou seja, 80% das pessoas que participam do Bossa hoje é tudo meio ligado à música e está ali sempre ligado à música. Mas a essência não perdeu daquelas pessoas que têm vontade de encarar um palco, subir, não importa se a pessoa vai ficar nervosa, acontece alguma coisa, desafina, ou às vezes a pessoa está se esforçando para conseguir tudo aquilo que é um sonho da pessoa tocar com uma banda profissional Tipo no Karina. palco. Imagina, a Karina canta muito bem, por sinal. Ou você nunca viu ela cantando, mas enfim. Eu vi ela cantando no Senac um dia que tava uma bandinha tocando lá e ela cantou, mas o som tava bem ruim. Tava lá. bem ruim. Não, ela canta muito bem, sempre cantou obrigada. muito bem, inclusive. Ele me deu um baita de um desafio na primeira vez que eu cantei, que foi o Wave. Gente, eu nunca tinha cantado essa música e pra mim foi assim super desafio. Eu já cheguei, já errei a entrada. Fiquei super nervosa. As pessoas ficam nervosas, né? Então, mas assim, a essência mesmo daquela primeira apresentação que a gente tem, né, dessa vontade das pessoas irem para o palco e se apresentar, a gente continua até hoje. Então, isso que deixa o projeto mais atrativo, né? E hoje a gente não tem mais só o Bossa Convida, a gente tem o Bossa Kids, né? Porque as crianças começaram a invadir o Bossa Convida, a gente percebeu que não tinha mais espaço para as crianças e para os adultos também, então o que a gente fez? Então a gente tem o Bossa Kids e tem o Bossa Adulto. E agora, o ano que vem, a gente lança o Bossa Melhor Idade, que é para as pessoas acima de 65 anos, aqueles que ninguém convida para nada, nem nunca para nada. Tá, Que legal. agora você falou uma coisa que já me chamou a atenção. Você falou no primeiro ano, não, no segundo, né? 2008, vocês já foram com cartaz, tudo. Cara, vamos falar como que foi financiar isso? Quem financiou isso? Vocês tiraram do bolso? E geralmente quando se começa alguma coisa, né, a gente sempre assim, reza para duas coisas. A primeira, para ir gente, para você pagar tudo aquilo que você comprou. Certo. Na época, utilizei cheques, né, e na esperança de que alguma coisa, e realmente aconteceu, né, a gente conseguiu pagar todas as contas, e eu lembro até hoje do primeiro Bossa Convida no Teatro Gino Carbonari, o orçamento foi de R$67, que sobrou positivo. Olha, positivo. Lucro. Então, isso foi muito importante. A questão hoje o Bossa Convida é muito mais caro do que era antigamente. Hoje a gente trabalha depois, né, dos desenvolvimentos que o Bossa deu, da estrutura que o Bossa tem hoje. Hoje o Bossa Convida é uma estrutura muito cara e assim, as pessoas não perdoam ir no Bossa Convida hoje e achar menos do que vi um dia, entendeu? Então a cada ano é uma surpresa, a cada ano é um cenário diferente. Então a gente vive fazendo coisas, né? Eu faço rifa, eu faço pizza frita, porque além de músico, né, eu sou um cozinheiro excepcional e falo eu sou um cozinheiro excepcional. Então é isso aí. E ensina suas receitas no Facebook. Exatamente, isso é importante. Então, a gente está sempre fazendo alguma campanha justamente para quê? Porque a gente acredita hoje que o Bossa Convida transcendeu. E a partir do momento que transcende alguma coisa, a gente tem que sempre que apresentar algo novo, uma estrutura nova, uma surpresa nova, para deixar as pessoas falando, poxa vida, o evento está cada dia melhor, está cada dia mais bem construído, né? Então, é sempre uma surpresa. É né? sempre uma surpresa. A pessoa vai encontrar, não sabe o que vai encontrar. Exatamente. A gente fez agora recentemente esse ano, né, tanto que vai ter o BIS, né, o tema de filmes, uma qualidade absurda, dizendo assim, tecnicamente dizendo, de estrutura, teve balé da Academia Sueli, teve músicos incríveis, cantores incríveis. Então a gente fez uma apresentação assim, de ser aplaudida de pé. Então a partir desse momento a gente percebe que está tomando outro rumo, que o caminho é outro, e principalmente que a partir de agora a gente já não tem mais o direito de inventar, a gente tem que ir lá e fazer algo incrível. Tá, agora me fala uma coisa, e aí? E a prefeitura, nossa Secretaria de Cultura, como é que ela apoia vocês aí nesse projeto? Então, na realidade, assim, o Bossa Convida, ele caminha com as suas próprias pernas, né? O que eu posso dizer assim sobre a Secretaria de Cultura em relação só à questão das datas, porém as datas estão no calendário do município, então eles são
praticamente, não que obrigados, mas eles têm que nos atender. Mas tirando isso... Mas entrou como lei a apresentação ou não? É lei, É lei. é lei Então municipal. tá, então eles são obrigados mesmo. Inclusive a Karina estava lá a primeira vez que foi pro... Tava. Não. Tem Tem até fotinha dela lá. fotinho, Ela nossa. estava lá, ela foi lá prestigiar esse grande momento quando entrou a primeira vez no calendário Foi. municipal. Ela estava lá conosco, lá foi Pra ajudar. muito importante, né? Então, foi aprovado por unanimidade, então isso foi importante. Foi uma super conquista. Mas, assim, teoricamente dizendo, o Bossa Convida caminha com suas pernas. Inclusive, né, a gente vai lançar uma campanha agora, passando o Bossa, a gente vai lançar essa campanha no Bossa agora, tema de filmes que vai ter. Teremos o Kids 21/10, né, criançada soltando a voz lá no Gino Carbonari. E o tema de filmes 2 também vai ser lá no Gino Carbonari. Tá. Dia 4 de novembro. O Bossa foi agora, né? Teve agora recentemente, Teve. algumas semanas atrás. Acho que 2 semanas. 2 ou 3 semanas atrás. Foi uma homenagem ao Donira Barbosa e ao Milton Nascimento. Uma apresentação incrível também. E a gente vai lançar agora, nesse tema de filmes 2, a campanha do R$1. A gente vai tentar 25 mil Pix de R$1. Né? Certo. R$1, poxa, quem não pode fazer um Pix de R$1? Então, cara. E claro que a gente depende de uma corrente dos amigos para soltar para todos os amigos. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: se a gente conseguir os R$25 mil, todas as apresentações do ano que vem do Bossa Convida serão gratuitas. Olha! Se a gente não conseguir os R$25 mil, porém a gente conseguir abater, conforme a gente for abatendo, ou a gente consegue uma apresentação mais gratuita, ou a gente vai baixando, porque hoje o convite do Bossa, né, apesar de ser um preço simbólico praticamente, porque a gente sempre coloca uma promoção. Exemplo, Bossa Kids agora. Bossa Kids, o convite custa R$30, levando um litro de leite paga R$20. Para você ir no teatro, hoje isso é um preço praticamente simbólico. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente conseguir um orçamento bacana para o ano que vem, a gente vai abater do convite. Exemplo, a gente não conseguiu os 25 mil, mas conseguiu 10. Pô, a apresentação do Bossa Convida hoje está na faixa mais ou menos de uns 6 mil. Então, uma apresentação já é de graça. A outra, a gente abate do convite, entendeu? Tá. Então, Legal. essa é a ideia. A ideia nossa mesmo hoje é tentar colocar a população, né, nessa campanha, para a gente conseguir realmente o que eu sempre quis. Eu acho que assim, ter um orçamento, né, e para fazer as apresentações, é só isso que a gente deseja. As pessoas esquecem, né, que músico come, o artista come, né, paga aluguel, Não, eles eles não acham. Não, eles acham que não. Eles acham que a gente chega em casa e fica numa caixinha guardado, Não, né, como instrumento. isso claro que não, é difícil, acontece comigo, né? Difícil acontecer comigo devido à popularidade que eu tenho na cidade e como professor também, né, de tantas coisas, é difícil acontecer, mas uma vez ou outra alguém fala, pô, você não pode ir lá fazer um som de graça? Não posso. Isso é básico em qualquer arte. Não posso, né? você não pode, não posso. Desenha desculpa. pra mim? Nossa, cara, é a coisa que eu mais ouvia, cara, porque eu dava aula de desenho na Secretaria de Cultura. Faz um desenho pra mim. Pra quê? Porque eu quero um desenho seu. De graça? Não. É meu trabalho. É um trabalho. As pessoas não entenderam, né? Eu costumo dizer assim, eu percebi assim uma coisa, se você não valorizar o seu trabalho, as pessoas não valorizam. Então, tem que partir de você. Chamou? Não vai. Eu te ofereço isso. Desculpa, não vou, não dá. Né? É que às vezes, uma das coisas que mais pega na questão da música é a questão do amadorismo, né, de pessoas que não entendem o que é música, né? Eu acompanho um baterista muito engraçado, né, ele chama Daniel Pinheiro, né? E é incrível a maneira como ele coloca a música, né? Por exemplo, eu sou formado em música erudita, mas eu não posso ir lá na Unesp lá falar assim pro médico assim, viu, eu entendo um pouco de biologia aí do corpo, eu quero operar esse cara aí. E na música acontece isso, o cara cata um violão e fala assim, não, eu sou músico e vou tocar, entendeu? Então, isso é muito prejudicial à profissão, porque
depois que as pessoas ouvem aquela, mas você é músico e trabalha com o quê? Daí o cara quer ficar bravo, né? Não é questão que quer ficar bravo, é que geralmente as pessoas realmente trabalham, aí pega o violão por hobby, daí vai lá, faz um barzinho, faz isso, faz aquilo, mas aquilo não é a profissão do cara. Faz só pra tirar uma grana extra. Exatamente. Eu fui casado com uma moça que a mãe dela é compositora, a Isolda, compunha pro Roberto. Aí a filha, né, uma das filhas mais novas, estava na escola e foi justamente essa coisa. Dia daqueles dias. Com que seus pais trabalham? Ai, minha mãe é compositora. Aí a professora virou e falou, e aí, mas com que ela trabalha? A criança ficou assim. É incrível a habilidade do desmerecer a profissão, né? E é uma profissão maravilhosa, linda, né? É uma profissão que a pessoa está usufruindo, cara, e não reconhece. O pior é isso. É interessante que assim, isso acontece com a arte de modo geral. Isso. Não é só com a música. Qualquer coisa. Se você vai assistir vai visitar uma vernissage, as pessoas falam assim, mas isso aqui eu pintaria. Ai. Nossa, custa R$500 esse quadro? Eu faria isso aqui em 2 minutos. É só pegar umas tintas ali, tal. Faz isso com teatro. A minha mãe mesma falou assim, a gente faz teatro, né? A minha mãe falou assim, mas quem tem talento não precisa fazer curso de teatro. Poxa. Preciso, porque eu preciso do DRT para poder trabalhar. Olha, eu vou falar uma coisa para você, se isso vai te consolar. Eu já era formado em música erudita, tocava bar, Vila Lobos para minha avó, e ela dizia que ia me dar uma revistinha para eu aprender a tocar violão, porque segundo ela eu não sabia tocar violão. Mas era engraçado, ela falava assim, não, você precisa de um... Ela falava assim, não, pra mim quem toca violão, esses caras que ficam no bar, sabe, aqueles caras que nem... o cara toca... Não, é a visão dela. O conceito. E daí, eu lembro, né, que tem uma tia minha, né, super instruída, né, inteligentíssima, por sinal, tal, e quando ela ia em casa, eu tocava pra ela também, né, ela ficava, não, ele toca super bem. Só que daí, quando eu tava sozinho com ela falava, não, ele precisa de uma revistinha pra aprender a tocar, vou comprar, né... Ficou marcada essa questão da revistinha, né? Inclusive, né, para qualquer um da minha família. Até hoje eles falam, não, você não sabe tocar nada, você tem que pegar uma revista, né? Cara, isso é muito bizarro. Isso talvez seja a parte mais bizarra da coisa, porque assim, aquela história que santo de casa não faz milagre é pura total realidade, assim. Eu posso dizer, claro, que minha família reconhece tudo que eu sou, que eu represento, tudo isso sim, mas assim, falar que algum dia da vida deles eles pediram pra eu tocar alguma coisa pra eles, não imagina, mas nunca. Nunca. Pois é. Isso é a parte bizarra mesmo. Eu fui fazer uma palestra aqui que teve, o cara foi falar sobre o Chaplin, e tem a lenda, né, de que o Chaplin, na época, ele estava viajando pelos Estados Unidos, e ele passou numa cidade e estava tendo um concurso de Carlitos. E ele se inscreveu, de sacanagem, e ele tirou o 3º lugar. Quer dizer, entende? As pessoas não conseguem nem reconhecer o original, eles não conseguem distinguir, é justamente isso, você tocando lá, bar, mas ela queria, era um bar. Exatamente, até rimou, nossa, verdade, que provavelmente era essa... Ela queria um chorinho, uma coisa assim, cara. Esponteado no violão, né? Ela queria um Noel Rosa, ela queria uma Adoniran Barbosa. Uma coisa que ela identificasse, né? Porque ela olha aquilo é bonito, mas não é o que eu gosto. As pessoas têm dificuldade de aceitar aquilo que elas não conhecem. Que não conhecem, tem. Elas têm bastante dificuldade. Quando você diz que você quer fazer uma coisa e a pessoa ela não entende aquilo que você quer fazer, tipo, não faz parte do universo dela, ela rechaça. Isso não serve. É muito complicado lidar com isso. Uma das coisas mais engraçadas que já aconteceu em 2019, um pouco antes da pandemia, né? Eu fui pro México para dar palestra de música brasileira lá, daí eu tava lá uma loja, né? Que chama Holocausto, uma loja gigantesca. Então eles reúnem alguns músicos das Américas aí. Então vai lá um argentino falar de tango, eu fui do Brasil para falar de música brasileira. E a hora que eu cheguei lá pra palestra, sentei do lado, tinha um cara lá conversando lá com um rapaz lá, e o cara tava com violão. Ele perguntou quem eu era, eu falei, não, eu sou brasileiro e tudo mais, tal. Daí ele falou, não, adoro tocar música brasileira, tal, né, e começou a tocar Garota de Ipanema. E eu achei aquilo fantástico, porque assim, falou, não, música do Brasil e tudo mais, tal, né. E beleza, só que na cabeça do cara, ali naquele lugar ali, eu tava ali pra assistir a palestra junto com ele não imaginava que eu ia dar a palestra, né.
E daí eu abro a palestra tocando, né, João Gilberto, né? Certo. E daí, assim, eu comecei, né? Falei lá, deu uma introdução, e comecei a tocar a música do João Gilberto, né? Desafinado. E esse cara falava com o cara do lado, e falava, e gesticulava, e eu prestando atenção nele e tal, né? E falei, o que será que aconteceu, né? E falava, gesticulava, e não entendi. E daí na hora que terminou a palestra, daí ele veio arregaçando, falou assim: por que você não me falou que você era brasileiro e que era você que ia dar a palestra? Eu tava me sentindo ridículo aqui tocando Garota de Ipanema. Eu falei, imagina, eu fico feliz de ouvir a nossa música sair de tão longe, chegar tão longe, né? Sim. E isso para mim é muito gratificante, né? E ele lá todo incomodado. E eu percebi também uma coisa, né? É incrível como fora do Brasil a música brasileira é tão valorizada. Sim, Eu estava num shopping fora do Brasil e estava tocando tarde em Itapuã. E eu falo, pô, olha isso, cara, que coisa incrível. Mas você vê até em filme estrangeiro tocar música Gente, mas brasileira. é muito sensacional isso. A Maria Gadu, ela conta uma história maravilhosa. Ela fala que ela passou um período na Europa e ela tocava na rua. Que lá eles valorizam, dependendo do país, né? Eles valorizam muito a arte na rua mesmo. Sim. Param. Inclusive, a minha prima mora na Polônia e ela disse que é muito comum você encontrar pessoas tocando e as pessoas paradas e elas dão dinheiro. Uhum. E a Maria Gadu conta que foi onde ela mais ganhou dinheiro, tocando nas ruas em alguns países da Europa. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. E música o quê? Brasileira. O ano que vem eu vou fazer essa experiência, né? Você vai fazer? Eu vou pra França, né? O ano que vem, já tô combinando já algumas coisas. Tem um aluno meu que, assim, estourou praticamente pra música aí. Hoje é endorse da Rosine, né? Que é o Tomás, né? O Tomás Fontes, né? Tom Maior, inclusive... segue ele lá no Instagram. O cara simplesmente, assim, tá um arraso. E a namorada dele é francesa, né? E eles se conheceram na França. E ele teve algumas experiências dessa daí. E a gente vai fazer uma apresentação num teatro que tem numa cidade lá na França, que chama Tom Cantaton, né? Com a participação minha. E depois a gente vai dar uma rodada para fazer música de rua lá, para ver como que é isso. Então, a ideia é que a gente... a ideia é mesmo essa, mesmo levar a bossa nova para esses lugares aí, principalmente da Europa, que eles valorizam tanto. Então tá no cronograma. Julho do ano que vem eu vou tá fora fazendo essa experiência. Isso é muito bacana. Tem algumas bandas assim que eu tenho tem chegado para mim através do Instagram, Facebook e tal, que são bem alternativas. Não sei se você já ouviu falar de Bala Desejo, a L9, são bandas pequenas, mas assim, de músicas que o brasileiro não tá mais tão acostumado. Tipo, Bala Desejo tem um perfil meio secos e molhados. Boa. A L9 tem um perfil meio jovem guarda. Então é aquela que você tava cantando na aula. Eles já não tem mais tanto espaço aqui. Mas você vai ver a agenda deles, é só Europa, é só América do Norte. Uhum. O pessoal gosta. E agenda cheia. Então, o pessoal vai pra fora mesmo. Como que era o nome dela? A vocalista do Kaoma. Ela viveu, depois que o Kaoma acabou, ela viveu o resto da vida dela na Europa. Porque sim, lá ela tinha trabalho. Sim, sim. E essa é uma das coisas que eu sempre falo, né? E as pessoas ao meu redor sempre falam isso. O dia que você for para a Europa, você não volta mais para o Brasil. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas o desejo mesmo de levar a música brasileira para lá e, sei lá, de repente, né, construir vínculos, né? Principalmente, nossa, eu fico imaginando... eu tenho que fazer alguma coisa na Itália, né? Recebi um convite em 2017 para ir para lá, né? Para fazer uma série de apresentações na Itália, mas não foi possível na época. Eu estava numa fase mais que eu precisava ficar mais aqui, fortalecer algumas ideias, mas não saiu esse desejo de me apresentar na Itália. Então, tenho isso em mente ainda de fazer isso. E eu vou para a França, né? E dali da França para a Itália é um pulo, então é uma ideia que eu tô na cabeça aí de dar uma turisteada.
na Europa. Isso é muito legal. Isso é legal. Muito bom. O Edson Cordeiro mora... Eu não sei qual país. Eu sigo ele no Instagram também. E aí esses dias perguntaram pra ele por que ele não vem pro Brasil e tal. Ele falou assim, eu tô sempre no Brasil, gente. É que aqui onde eu moro, na Alemanha que ele mora. Aqui na Alemanha eu tenho muito mais espaço. Sim. Eu tenho muito trabalho aqui. Quando eu tenho trabalho no Brasil, eu vou para o Brasil. Mas é quando. Tipo, o que ele canta não é popular. Então as pessoas né, não é todo mundo que paga pra... Que nem aqui em Botucatu. Quando teve uma ópera sobre Dom Pedro, lembra? Sobre a vida de Dom Pedro e Domitila? Não vi. Você não viu essa? Não Eu fui assistir lá no teatro. O teatro estava metade cheio. Então as pessoas não se interessam tanto. Mas assim, é muito complicada essa questão. Eu acho que assim, hoje o fundamento da cultura, e por isso que eu falo que eu penso cultura... né, se eu posso dizer, sou um rio, eu estou remando contra, né? Eu acho que assim, hoje o fundamento da cultura, para a gente conseguir modificar isso, a gente tem que ir na galera mais nova. Enquanto não findar a cultura nesses movimentos, escola, eu acho, né, tem até um projeto do Bossa Convida nas escolas, inclusive a gente vai estrear isso ano que vem. Com a questão mais profissional, de uma banda profissional, acompanhando alunos para valer. Por quê? Porque se não sair dessa mentalidade a cultura, esquece. A gente está tomado hoje por culturas que não fazem sentido nenhum. Nossa, sua ideia é muito boa. E a sua ideia é chamar pessoas da instituição para cantar? A ideia minha é qual? Fazer o Bossa Convida com a escola, só com os alunos da escola. Ai, sensacional! Só com os alunos da escola, porque tem muito talentos nas escolas. Sim. A ideia é mesmo projetar isso e colocar somente nas escolas. Pegar eles antes de desistir. Exatamente. É a época que e o legal, não dá dinheiro, isso não sei o quê, vai ser... O legal é fazer o quê? O legal é fazer a preparação disso tudo, fazer uma seleção lá, ver os cantores, faz uma seleção, prepara eles, né? Porque precisa de uma preparação, né? Essa é a ideia, essa movimentação, e faz a apresentação com toda a estrutura do Bossa Convida mesmo, e levar essas apresentações para os pais de alunos, para que os pais também entrem nesse movimento e vejam alguma coisa diferente. Sim. Porque assim, hoje é muito fácil levar pai e mãe para a escola, né? Então, talvez, mas falta o quê? Falta atrativo. Por que seu pai vai na escola, você vai lá para ver o quê? Uma palestra de um cara falando 2 horas sobre educação? Não, o cara não vai. Uma disposição de cartaz. Exatamente, já tem uma indisposição muito grande. Então, a ideia mesmo é findar o Bossa Convida nas escolas, né? Já tem a primeira proposta já, né? Que vai ser feita. A gente vai fazer a primeira com o Colégio Industrial. Já pro ano que vem mesmo, já vai ser a primeira experiência, e logo depois dessa primeira experiência com o projeto montado, a gente vai tentar as escolas do município para ver o que a gente consegue fazer com isso. Que ideia genial! Eu adorei essa ideia. Gente, é muito bárbara. É a maneira de colocar cultura onde a gente mais precisa. Educação e cultura caminham juntos. Se alguém acha que isso está separado, está totalmente fora da realidade. Exatamente. Aquela história, né, que a gente conversou também sobre projeto de teatro nas escolas. Sim. Que não tem, as crianças não têm acesso a isso. Mas eu gostei dessa ideia do Doug. Sim, de envolver a comunidade ali escolar para fazer o negócio. E não levar até eles. E isso é mais legal. Isso é mais legal. O Elias é um dos nossos professores de teatro. Ele sempre diz isso. Existe uma diferença entre teatro para a escola, teatro da escola, sabe? Atividade cultural. As pessoas tendem a se interessar mais por aquilo que ela faz parte. É a pura verdade. Hoje, né, os interesses são outros, né? É que assim, eu lembro que na minha época de adolescente, se o cara pegasse um violão na escola e tocasse, nós formava uma roda e todo mundo tava ali. Assim. E hoje, por mais que ainda seja desse jeito, mas assim, antigamente as músicas eram mais conceituadas. Então, exemplo, pegar os professores de artes das escolas de hoje em dia e falar assim, olha, qual que é a ideia? Vamos levar a apresentação? Vamos.
cara tá acostumado a cantar o rap, tá acostumado a cantar, mas vamos trabalhar esse personagem. Exemplo, vamos fazer uma apresentação. Já ouviu falar do Vinícius de Moraes? Não, nunca ouvi falar. Então, o professor de artes faz a inserção daqui do Vinícius e o que é o Vinícius. Eu venho com a parte musical mostrando o que era o Vinícius, né? Porque se o cara vê mesmo o que realmente é o Vinícius, o cara se apaixona, cara. Sim. Porque o Vinícius tem tudo. O cara tem as coisas mais engraçadas, né? Tem histórias fabulosas, incríveis, né? O cara pode achar o cara mais engraçado. O cara acha que os stand-ups de hoje em dia é engraçado, mas se o cara ouvir a história do Antônio Maria que o cara fez com o Vinícius de Moraes, o cara pira, entendeu? É muito mais engraçado do que qualquer coisa que você já ouviu na vida, né? Então, eu acho que há essa inserção. Já conseguimos isso uma vez, né? Uma vez eu convidei as crianças para fazerem parte de uma apresentação, acho que foi do primeiro Bossa Kids, que foi a escola lá do Jardim Aeroporto, e o bacana é que assim que eles continuaram ao longo do ano fazendo o trabalho do Vinícius de Moraes. Eles cantaram, eram crianças de 6, 7 anos, cantaram a casa, né, a casa, e depois que passou a apresentação, eles continuaram o trabalho. Então, ou seja, eles montaram a casa, desenvolveram a casa, queriam saber por que a casa não tinha teto, não tinha nada, o que era, o que significava aquilo. Então, por isso que eu falo, é uma questão de educação mesmo, é uma questão de impor o que realmente vale a pena no Brasil. E hoje, infelizmente, ninguém quer falar de nada disso. Então, eu acho que assim, é um trabalho sim para a gente pensar para 2024, né? A gente vai passar por essa primeira experiência com a escola e eu acredito que daí para frente não vai parar mais. É que a educação e a cultura dá trabalho, né? As pessoas não querem ter esse trabalho. Não querem ter trabalho. Exatamente. Dá bastante trabalho. Você tem que parar o que você está fazendo, sentar, ensinar. Fazer lição de casa com o filho dá trabalho. E o retorno, né? O retorno não é agora. O retorno não é imediato. É tipo investimento. É um investimento. E o investimento é que futuro. dá trabalho. Então, putz, eu vou fazer tudo isso para lá na frente. Aí já a pessoa desanima. Todo mundo quer o imediato, né? Aquela... Levantou o dedinho, mudou a telinha ali, é isso que é pior ainda agora, né? Uhum. Dessas redes. Exatamente. Nossa, é interessante. Isso eu achei bem interessante mesmo. Gostei dessa ideia. A gente vai seguir. A ideia é que para o ano que vem isso já possa acontecer já de uma maneira mais efetiva, mais forte, porque a gente precisa, né, ter essa mudança de comportamento cultural, né? O teatro tem que passar a ser uma coisa atrativa para todo mundo. As pessoas precisam gostar de ir no teatro para ver coisas diferentes. Eu acho que assim, a única coisa que o Brasil peca é que assim, não é que tem muita gente que não vai no teatro porque não quer, tem muita gente que vai porque, por exemplo, o cara pagar R$20 no convite, lá é a mistura da semana do cara, então assim, se eu pudesse eu faria de graça, então precisa encontrar mecanismo para levar essas pessoas para o teatro, essa aqui é a grande verdade, isso é uma questão de estrutura da sociedade que precisa ser refeita, porque enquanto não se colocar na cabeça que, eu não sei, olha, sei lá, de repente até conversar mesmo com a Cris, sei lá, faz uma apresentação, abate alguma coisa, alguma taxa, alguma coisa e transforma essa taxa em convites para a população carente, para que tenha aquele número de pessoas ali para assistir uma apresentação. Desculpa. Quando você prepara o Bossa, vocês pagam um aluguel cheio do teatro? Na realidade existe uma taxa de artista, que é artista local. Então é uma taxa do teatro e a taxa do artista local, mas sim, a gente paga um valor de taxa do teatro. Aí o técnico de som, a gente tem que ser um profissional que tenha DRT, igual você acabou de dizer. Sim. Então, resumindo, você não leva qualquer pessoa, então já há esse custo. Já tem um custo. Não, eu perguntei isso para saber se o município tem um sistema de incentivo para os artistas locais, né? Tem, não. É mais em conta para o artista local. É mais em conta, eu acredito que seja mais em conta. Mas se colocar mesmo
na ponta ponta do lá na lápis. ponta do lápis, eu acho que talvez esse valor, se fosse revertido em convites para uma instituição ou até mesmo para pessoas mais carentes, eu acho que seria muito mais vantajoso do que realmente pagar a taxa para o teatro e levar música de qualidade, levar peça de qualidade, levar cultura, né, para a Pelo menos com população. relação aos artistas locais, né? Sim, Que aí eles têm um espaço que eles poderiam trabalhar. Né? exatamente. E uma coisa que eu percebi, né, eu fiz nos últimos 2 anos, participei na realidade de um como bossa mesmo, 15 anos, que foi um concerto de gala com a orquestra sinfônica, né, que foi maravilhoso. Depois outro que a gente fez, Eu vi umas fotos. foi maravilhoso. Depois teve outra apresentação que foi para ajudar uma instituição. E agora, recentemente, que teve um MPB sinfônico, com rock sinfônico também, que eu participei, que foi agora recentemente. Que eu vi. Agora, Com dia o Márcio 20, Fernando, né? com o Márcio Fernando Ortiz, que inclusive quero mandar um abraço para ele. Né? Uma hora a gente tenta capturar ele também. Ele é super acessível. A Cami já está quase marcada, só que ela não vai vir falar de música. Então, mas a Cami também é super acessível. Uhum. E eu penso muito assim, acho que tem que, quando há essas apresentações, e eu percebi muito isso, o público que vai para essas apresentações gratuitas, né, são as pessoas que mais têm, às vezes, condição financeira e tudo mais. Então, Sim. eu acho que está mais do que na hora, de repente, da secretaria proporcionar, não sei, um transporte, alguma coisa. E eles têm um transporte escolar, né? Alguma coisa para as pessoas poderem ir, porque já que já é gratuito mesmo, não é que a pessoa não vai, às vezes a pessoa não vai porque não tem condição de ir mesmo. Então acho que assim seria interessante fazer um ponto de encontro cultural, não sei, de repente pensar assim. Hoje, porque tem assim inúmeras apresentações ao longo do ano. Sim. Então separa, né, os bairros mais carentes, coloca lá, hoje terá 2 ônibus aqui para levar para apresentação tal, mas no carro anunciar lá igual fazem. Um carro de som. Um carro de som anunciando lá, fala, tem apresentação, tem um transporte que vai levar, trazer e tudo mais, tal, para quem se interessar. Eu acho que é um desafio gigantesco para essas pessoas e assim, é a maneira de inserir também todos eles nessa situação. Eu acho que isso seria um bom investimento para a verba da cultura que tem. Em vez de investir em projetos tipo apresentações, investir no transporte de pessoas que não têm condição para assistir. Levar a pessoa até a arte, para assistir. Né? O pessoal faz feira gastronômica, feira cultural, feira tá tendo isso. a Feira do Verde agora. Feira do Verde, né? Feira do Verde no Parque Municipal. No Parque Municipal. Mas quantas pessoas têm a possibilidade de ir lá? Pois é. Quantas pessoas têm a possibilidade de ir lá e comprar um cachorro quente ou não passar vontade das coisas? Sim. Então, não por isso que eu falo, né? É uma questão de estrutura mesmo, né? Uhum. Tem que haver um mecanismo para isso. Acho que enquanto não houver um mecanismo para quebrar essa barreira, né, a cultura vai ser algo de poucos, né? E vai só passar, só. Porque no fim o que o pessoal debate bastante é isso, né? A cultura está centralizada, né? Ela está no centro, ela nunca está na periferia. Então tem que trazer esse pessoal da periferia, que acho que às vezes acho que é mais fácil trazer eles do que levar a cultura para lá, que exigiria muito mais. Eu, por exemplo, eu morro de vontade de fazer um bossa na Praça do Bosque. Morro de vontade, desde sempre. Você me chama quando você for fazer. Chamo sim. Morro de vontade de fazer um bossa, né? Bossa convida, né? na Praça do... Morro de vontade. Tá, e qual você acha que são os problemas para fazer isso? Então, acho que aí precisaria bater um papo com a Cris, né? Para ela ceder toda a estrutura, né? Porque ali é gratuito mesmo, né? Sim. E ver o que realmente acontece, mas morro de vontade de fazer. E na praça, na outra, do Para Todos? Lá ali é o lugar mais perfeito que tem. Então, eu acho que ali tá né? pronto. Ali tá tudo pronto. Ali é um palco, ali já tá pronto já. Tinha bastante coisa ali, né? Agora é que parou bastante. Acho que por isso que eu falo, né? Ali tá perfeito para tudo, né? É que a Praça do Bosque agora ela vai ficar complicada por causa do shopping, né? Uhum. Vai abrir pelo que eu entendi ali das reformas que estão sendo feitas, vai ter um estacionamento que vai cortar a praça. Sério?
Tem Você um- não vai Mas, entrar mas a por praça lado? tombada. Pois Isso daí é. vai dar uma Vão- confusão. vão tombar a praça Isso daí dele, vai dar uma. Se realmente. realmente isso acontecer, Pois vai é. dar uma confusão. Passa lá pra você ver. Tem umas obras lá acontecendo. Eu não sei como que vai fazer. Se eles vão aumentar mais alguma coisa além daquele prédio. Parece que vai. Pelo que eu vi lá, a estrutura que montaram de proteção tá além do prédio. Muito além. Então eu falei, que esquisito. Poxa Sei, vida, não? É triste, porque a praça é tão bonita, né? E aquele prédio, ele já atrapalha a praça. Aham. É, E agora... Eu acho que tinha tanta coisa pra se fazer ali, sabe? De repente um teatro novo. Já Sabe? teve um teatro na Praça do Já, Bosque. já teve. Assim como Como que chama? assim como a Pinacoteca também já foi um cemitério, a delegacia também foi um cemitério e tantas outras coisas, né? A Pinacoteca já foi o cemitério, já foi o presídio, Já já foi- já foi o fórum. É, já foi tudo que ali. vergonha, né? Eu fiz documentário sobre o lugar e eu não lembro. Então, mas é com muita pesquisa mesmo pra Sim. para saber. Mas eu acho que a praça do Para Todos é melhor, né? A estrutura é melhor. Ali já tem tudo já, como o Doug falou, já tem o palco, já tem a Só co- parte de... Só colocar o som e mandar bala. Não tem, Exato. não tem nem que ali não tem nem sofrimento ali. Ali é chegar e fazer. E fazer. Na última virada cultural usaram a concha acústica. Não, na virada cultural sempre usam. Foi maravilhoso, eu assisti um show lá, muito bom. O espaço é muito convidativo, né? Uhum. E agora que eles revitalizaram ela, que tem lugar pra comer, que tá assim mais... Isso é verdade. Ela tá mais atrativa, né? Sim, Tem sem um banheiro. Eu sempre uso o banheiro de lá. Eu adoro banheiro público. Verdade. É que eu tenho uma dificuldade hídrica, então qualquer banheiro que tiver próximo eu vou. Meu Deus, eu já tenho uma dificuldade que eu não vou só em casa. E olha lá, ainda eu já tive que sair de vários lugares já, porque eu falei, não dá pra ficar. Não dá pra ficar. Mas o banheiro de lá é muito bom. É? É Como sei. limpinho, É. sempre limpinho. E as meninas da limpeza urbana, elas deixam o material delas lá, fica todos os carrinhos lá estacionados. Mas não atrapalha em nada o funcionamento. Então, quer dizer, tem o banheiro, tem toda uma estrutura. A Praça Sim, do... exatamente. Ela tem mais estrutura, na verdade, que a Praça do Bosque. Sem dúvida. Não, enquanto pensando musicalmente ali, com certeza absoluta, não tem nem o que falar. Só o que falta ali é estacionamento. Infelizmente isso Eles é uma... poderiam ter feito é. em um dos lados, sabe? Estacionamento 45 graus. Uhum. Várias vaguinhas, assim. Nossa, Dava isso pra ia fazer ajudar na praça muito. inteira, na realidade, né? Sim, em volta toda da praça e na Praça do Bosque também. Uhum. Porque a gente tá com dificuldade de estacionamento aqui já, né? Uhum. Tá. E quando tem apresentação no teatro, a Rua Mando fica até umas 3 quadras ocupada de carro estacionado. Aí em volta da Praça do Para Todos também fica tudo ocupado, lá em cima. Fica tudo ocupado. Uhum. Eu quero ganhar na Mega Sena pra me construir um teatro novo, né? Isso eu Maravilhoso. acho que todo mundo quer. Preciso. É, Mega Sena. Outro dia mostraram lá a reforma que vão fazer no Nelly, né? Mostraram? Postaram lá o mockup, né, de como vai ficar, bonito. Que o Pardini prometeu entregar isso antes de terminar o mandato. Que bom. Eu fico feliz. Usei o Nelly algumas vezes. Eu acho que é uma estrutura legal também ali. Vai desafogar bastante o Teatro Municipal. Sim. Mas o negócio vai ter gente pra cuidar disso? Tem. Sempre tem. É. Sempre tem. E o legal ali que o Nelly é mais fácil de trabalhar, eu acho, cara. Ter uma... Se for realmente... Porque assim, são, pelo menos eram, né, 348 lugares, então é mais fácil de lotar. É menos lugar. É menos lugar, então você consegue lotar mais fácil. Eu acredito que ali também tem a concha também ali, que dá para fazer uma apresentação de orquestra, né, com uma estrutura legal. Então eu acredito que realmente se o Nelly for entregue aí nessas condições aí, eu acredito que vai fazer um bem danado para o município. A gestão dele acabou ano que vem, né? Então tem até o ano que vem para entregar. E E começar. já tem as fotos de como vai ficar? tem, cara, ele postou no Facebook dele. Verdade, cara. eu não vi isso. Por que eu não vi isso, Jesus Cristo? Porque, cara, o Facebook não mostra mais nada pra ninguém, cara. É uma das brigas que a gente tem aqui com quase todo convidado. Como que você divulga o seu trabalho?
Porque hoje em dia tá tão em moda, assim, em voga, as redes sociais, que a gente esqueceu do básico, né? Você falou do carro de som, o carro de som é a minha defesa, mora aqui. Eu acho que o carro de som super funciona, porque você consegue fechar o olho, você consegue tampar o nariz, mas você não consegue tampar o ouvido. Então, quando o carro de som passa, todo mundo ouve, querendo ou não. Exatamente. Quando o Lau era vivo, todo mundo sabia quem tinha morrido. Exato. Então, assim, o carro de som, ele pra mim, ele é primordial numa cidade pequena como Botucatu. Não tão pequena mais, né? Mas ainda tem aí um tamanho considerável para esse tipo de divulgação. Sim. Então, eu perdi já o que eu estava falando. Eu nem tenho... Que é importante que as pessoas ouçam, né? Divulgação, exatamente. Porque você talvez não tenha visto. Por causa dos algoritmos, se você não está sempre olhando a determinada publicação, determinado perfil, aquilo se perde. Ontem, eu estava pensando numa pessoa do meu perfil do Instagram, falei, nossa, eu não vejo mais nada dessa pessoa, será que ela me bloqueou e parou de me seguir? Aí entrei no dela, falei, não, ela tá me seguindo e eu tô seguindo ela. Mas por que eu não tô recebendo as postagens dela? Aí você fica naquele atraso e você sai curtindo todas as coisas, né, que a pessoa postou para aparecer as coisas, né? É inacreditável, parece que a interação, esse lance da interação é muito complexo, né? Eu tô com um problema gravíssimo, né? Acho que foi ano passado. Foi ano passado. Ano passado meu telefone foi clonado, né? Caramba. E eu tive que trocar de número e a minha vida inteira estava ligada ao número passado. Ou seja, eu perdi minha conta no YouTube, que eu já tenho mais de 1.300 inscritos. Meus e-mails eu não consigo recuperar. E a operadora, inclusive, vou ter que até entrar com uma ação contra a Vivo, até, porque assim, a partir do momento que eu paro de postar conteúdo eu já tenho mais de 1.000 inscritos e já tenho mais de 10.000 horas de visualização dos meus conteúdos no Facebook. Então, ou seja, a minha conta minha conta é monetizada. Inclusive, se entrar em algum vídeo meu do YouTube, aparece comercial e tudo mais. E eu tô parado porque a Vivo não quer ceder o número, porque mesmo que a Vivo não queira falar assim, eu não vou te devolver o número, ela poderia pelo menos só para me passar um SMS, né? Porque quando você vai lá para recuperar a conta, eles pedem um número de SMS, então não custa fazer isso. Então, e mesmo assim eles se recusam, né? Inclusive acho que já até passaram esse número para outra pessoa, e eu tento ligar todos os dias para esse número na esperança dessa pessoa atender o número antigo e falar assim, alô, e eu falo assim, pelo amor de Deus, eu só preciso de um SMS só para me recuperar minha vida, entendeu? Nossa. Caramba, cara. E assim, é muito complicado tudo isso, né? Esse lance da interação. Mas tudo é internet? Não, nem tudo é internet ainda. A gente precisa pensar em outro mecanismo para conseguir divulgar tudo isso. Eu acho que uma das coisas que é necessária até, inclusive, recuperar é a questão que, antigamente, por exemplo, quando se tinha o Bossa no teatro, você poderia vender convites ao longo da semana. Então, se quisesse lá a semana inteira e vender o seu convite, você poderia. Hoje já não pode mais. Só no dia. Nossa. Eles não querem disponibilizar funcionário. Não, então, não tem um funcionário, daí é muito complicado para isso. Tem o Ferreira, né, que trabalha com a Mega Bilheteria. Eita, nós. Eita, cara, o celular é muito chato, cara. Encostou em qualquer coisa, já dá uma olhada. Então, a gente conversa muito aqui sobre essa questão da publicidade e do alcance, né? Alcance, e a gente, uma conclusão que a gente chegou é que a gente ficou tão focado nas redes sociais que a gente esqueceu das mídias que a gente usava anteriormente. Então, panfleto, cartaz, o carro de som, propagandas, veículos massivos de comunicação. Então, esses dias ele foi num workshop, né? Foi no workshop, no domingo. E ele me mandou uma foto de um panfleto que eles receberam lá no workshop. Eu falei assim, você sabia desse evento? Ele falou, não estava sabendo. Eu falei, agora você tá. Por quê? Graças a um panfleto. Vai acontecer no Teatro Municipal e você não acha lugar nenhum. Você não recebe. E a gente segue o boletim cultural da Secretaria da Cultura, mas não apareceu ainda. Porque no boletim cultural aparece só o que vai acontecer naquela semana.
Então aí você não tem como se programar, né? Tipo, se é um negócio que vai custar dinheiro, talvez você precise se programar um pouquinho, né? Eu quero ir, mas custa R$15, eu não vou ter R$15, então eu vou guardar R$15 para poder ir nesse evento. Então, essa questão das redes sociais, elas deram uma atrofiada, eu acho, na publicidade de forma geral, sabe? Isso é uma coisa que, infelizmente, como nem todo mundo tem 1 milhão de seguidores, né? Fica difícil divulgar qualquer coisa. E mesmo que tenha, né? Tem a questão do algoritmo. Se a pessoa não olha, não o algoritmo não vai entregar para 1 milhão, porque senão a pessoa não vai pagar para entregar para o restante, né? Então, essa que é a verdade. Né? Precisa do dinheiro. Se não tivesse o dinheiro envolvido na história, né, o lucro, aí talvez funcionasse. Mas infelizmente... Tudo tem dinheiro envolvido. Nós vivemos num mundo que o dinheiro... A gente precisa do dinheiro para viver. Exato. O dinheiro é a nossa moeda de troca. Então, não tem jeito. Não adianta reclamar dele, né? A gente não. Na verdade, se adaptar. Com certeza. Tem que garimpar o dinheiro como todo mundo está fazendo. Sim. Só que é isso que você falou. Eu acho que as redes sociais acabaram de certa forma, enganando as pessoas com relação a essa divulgação. Todo mundo acha, as redes sociais, coitadas, elas não fizeram nada. As pessoas que se enganaram com as redes sociais. Então, as pessoas se enganaram ou foram enganadas? Será que não dá na mesma? Não acho. Eu acho que as pessoas, elas se viciam em algumas coisas e elas se deixam levar por aquilo. Esse negócio de marketing digital, eu acho importantíssimo. Marketing digital é super importante. Marketing na TV é super importante. Porque são mídias massivas e tal. Mas não esquece do básico. A Anitta sempre falou uma coisa muito legal. Tem uma hora na vida que a gente tem que voltar para as nossas origens. Para as origens, Porque você não pode esquecer jamais de onde você veio. Sim. Então, isso é muito importante. A gente pode aproveitar todas as coisas que a tecnologia traz pra gente, mas a gente não pode esquecer daquilo que criou tudo isso, daquilo que começou, que fomentou tudo isso, né? Inclusive, isso que você está falando é tão importante que nessa apresentação aí que eu vou fazer aí dos amigos aí, que é o sertanejo dos anos 90, que a gente estava apto a ouvir nas rádios, tocava muito isso, né? Eu pretendo convidar praticamente o quarteirão inteiro ali onde eu cresci, na minha infância, para as pessoas irem assistir gratuitamente essa apresentação, para trazer recordações mesmo para essas pessoas. Isso é legal. Então, realmente voltar pro início lá. Então, essa é a minha ideia, justamente isso. É uma apresentação totalmente afetiva, e já que é totalmente afetiva, eu quero contar mesmo com o afeto dessas pessoas que fizeram parte ali quando eu era criança. Então essa é a ideia para o ano que vem. Que legal. Eu gosto dessas coisas. Envolver o afeto, para mim, tá certo. Eu acho que cultura envolve afeto o tempo Sim. inteiro. O tempo inteiro, sensibilidade. E uma coisa que é bastante visada, e uma coisa que faz toda a diferença, talvez, com o Bossa Convida, não é uma apresentação que visa lucros, né? A gente só cobra porque a gente tem custos, porque se a gente não tivesse custos, provavelmente seria outra realidade. Mas entre ganhar o valor de 30, 40 convites e levar pessoas que fazem parte da minha vida, eu prefiro levar as pessoas que fazem parte ali da minha vida, porque para elas vai soar muito mais diferente, vai ser um momento muito mais agradável do que aquele dinheiro que a gente vai gastar logo na sequência, sem motivo algum. Isso é legal. O governo precisa aprender a investir realmente em cultura, né? Porque é justamente isso, Cara, não é uma coisa não é um produto que te dá uma satisfação, assim, ou alguma coisa imediata, é uma coisa que vai se espalhando, eu não sei. Mas não é só o governo que precisa... Não só o governo, eu falo, mas o governo mas o governo precisa facilitar o incentivo das empresas, tudo. Porque se você observar, as empresas que vendem coisas, que oferecem serviços, elas vendem seus produtos e elas se mantêm sozinhas. Por que a cultura não se mantém sozinha?
Ela precisa sempre de projetos do governo para poder se manter, porque não é popular. Não só isso, mas não é uma coisa, às vezes, palpável. Também. Né? Não é uma coisa que não gera posse. Eu acho que é isso, não gera posse. Mesmo quando uma música, você vai lá, você comprou a música, você tem a música para você ouvir no seu celular. Então você tem a posse, entendeu? Entendi a posse. É a minha música, eu paguei, eu posso ouvir, entendeu? Eu acho que quando você vai assistir, é uma coisa ali efêmera, que você vai tocar a pessoa, mas o resultado disso é lá para frente. A modificação no indivíduo é lenta, então eu acho que as pessoas não conseguem ver esse valor. Eu acho que esse que é o grande problema da cultura. E assim, eu falo do governo porque o governo podia facilitar as empresas. A gente estava falando da Rouanet. A Rouanet é um meio legal de captar recursos? Só que o pessoal só pensa na Rouanet quando é para fazer valores gigantescos. Eu quero fazer meu filme lá, custa 6 milhões, aí eu vou na Rouanet. Gente, mas e aqui? Se eu quisesse fazer um curta-metragem, sei lá, 50 mil, e eu quero captar 50 mil pela Rouanet. A Karina sempre lembra das fotos. Se não for ela, eu esqueço. Um mais pra frente. Cheguei. Que beleza. Eu não tô saindo, mas tudo bem. Né? Tá isso. fugindo. Você vai lá, 50 mil, eu quero captar pela Rouanet. Mas eu não posso ir na empresa. Aí, a Doug tá. Agora sim. Peraí, deixa eu colocar a cabeça um pouco mais pra frente. Pronto. Então, Melhor, essa foto ficou melhor. Aí, eu não posso ir ali no bar da esquina captar, entende? 50 reais, 100 reais no cara. Quer dizer, eu posso ir lá pedir como apoio? Beleza. Pode, mas se ele tiver, eu falar pro cara, em vez de você dar pro governo, você vai dar para um projeto, talvez seja um incentivo maior para ele apoiar o projeto. Entende? Mas não, a Rouanet exige um monte de coisas em relação à empresa. Então, em geral, só empresas grandes têm. Mas... Doug, eu já vi que bastante gente apoia o Bossa, né? Como que foi, assim, iniciar essa garimpa? Hoje eu imagino que você já tem aí como que fala? Quando você tem as empresas, você tem uma carteira de apoiadores. Sim, realmente, isso é real, mas são pessoas que estão praticamente ligadas à minha vida. São pessoas que têm empresa e que realmente acreditam no projeto. Realmente a gente tem algumas empresas que apoiam, isso é muito importante, mas poderiam ser muitas, para a gente chegar nesse contexto, porque eu vou te falar uma coisa, hoje a questão de patrocínio está muito complicada mesmo, muito escasso. Então, eu sou muito grato, a essas pessoas. Sim, com certeza. Porque eles não estão patrocinando todo mundo, não é todo mundo que tem isso, mas assim, é uma ajuda incrível. E mesmo assim ainda falta muita coisa, né? Então, mesmo com o patrocínio, como eu disse, os custos da apresentação são altos e não tem como mais voltar para trás. Não tem como, é um passo que não tem como voltar. Então, a tendência é que vá ficando cada vez mais caro, toda a estrutura. Então aí entra muito da criatividade, de fazer tanta coisa e pensar em ideias extremamente criativas para surpreender. Essa é o intuito do projeto, Você falou aí desses apoios, o patrocínio está sendo mais complicado. O que você acha que está complicando agora? Por que as pessoas não apoiam, cara, as empresas? No caso, empresas. Pessoas diferente. Eu vou utilizar um termo bem pejorativo para a gente tentar explicar isso. Mas eu acredito muito assim.
Está faltando as pessoas acreditarem mais nas pessoas locais e deixarem de apoiar os grandes. Tá. Porque o grande já tem os seus apoiadores e eles não entendem isso. E daí eles classificam como marca. Que vantagem tem minha marca de colocar no Bossa Convida ou colocar no show da Ivete Sangalo? A Ivete Sangalo é nacional, o Bossa Convida é local. É o problema da Rouanet. Então, esse é o grande X da questão. Eu acredito muito que enquanto não tiver uma lei que prevaleça apenas para os desconhecidos, não vai surtir resultado nenhum. Aquele projeto que mais necessita nunca vai ter o recurso. E isso é muito triste se for parar para pensar. Porque, veja bem, quem mais precisa? A Ivete Sangalo ou Bossa Convida? Bossa Convida, com certeza absoluta. Com certeza. Então, mas aí que está o grande X da questão. Tem essa consciência? Não, não tem. Enquanto não tiver essa consciência, vai ficar cada dia mais difícil. Uma coisa que eu estava conversando também nesse dia que eu fiz a oficina, eu tenho um amigo que ele é brasileiro e mora no Texas, numa cidade no Texas, e ele trabalha com audiovisual lá. Cara, ele fez um curta-metragem, o cinema do shopping abriu espaço para ele fazer uma pré-estreia, eles estenderam até tapete vermelho. Porque qual é a grande sacada dos caras? Se envolver com a comunidade. Ou seja, eu ajudo a comunidade vem até mim. Entendeu? Isso é uma coisa bizarra que eu não vejo aqui. A comunidade não tá nem aí pro que rola dentro dela. Entende? Não tem o suporte. Pô, o cinema parou um domingo, cara. Foi um domingo e não foi um domingo de manhã cedo, tá? Foi um horário grande. Simplesmente pararam de exibir um filme grande e puseram um filme pequeno. Você tá falando isso por causa do evento que teve do... Isso, que fizeram aqui, porque o shopping aqui abriu, o Cineflix abriu espaço pro pessoal expor. Cara, 9 horas da manhã do domingo. Quem que acorda 9 horas da manhã no domingo? Nem eu. Então, a não ser, só quem eu conheço que acorda 9 horas da manhã no domingo é quem vai pra missa. Quem vai pra missa. É verdade, vai pra missa. quando eu vou tocar na missa eu acordo eu esqueci. Então, exatamente, quem vai pra missa. Aí 9 horas da manhã a pessoa tá onde? Na igreja. Não, Vai então, pro cinema. aí colocaram eles no horário legal, fizeram uma festa de gala, entende? Por quê? Porque aí a comunidade se sente acolhida e a comunidade fala, pô, essa empresa apoia a gente, então a gente vai lá, a gente vai frequentar, a gente vai consumir dele. Eu acho que é uma senhora publicidade. Mas E aqui eu não vejo isso. Mas você sabe que eu vejo que o brasileiro ele tem uma tendência a gostar do que é grande e do que é de fora. Pode reparar, Sim. né, que quando vem um estrangeiro, todo mundo fala que o brasileiro é muito acolhedor. Quando vem um estrangeiro, o brasileiro dá a cama dele para a pessoa dormir. Quando vem uma pessoa de fora na nossa casa, a gente faz o quê? A gente dá a nossa cama para a pessoa dormir, a gente usa as melhores louças. A gente tem essa cultura, isso é uma coisa do brasileiro. Tá. Então, a gente tem uma tendência a valorizar mais o que é de fora do que é da nossa comunidade, da nossa cidade. Pode falar. Mas assim, vamos lá. Um comércio. Comércio, o cara abre o comércio, quer vender para todo mundo, e aí, de repente, surge a chance de apoiar o Bossa. Aí ele não apoia. Aí daqui a pouco ele fala assim, ninguém vai no meu comércio. Não apoiam o comerciante local. Meu, você não apoia o artista local, quem que te apoie? Eu concordo, porque é um sistema, é uma coisa então, giratória. Quando o cara me mostrou isso, ele mesmo explicou, ele falou, para eles é um ciclo isso, eles acolhem para serem acolhidos. Exatamente. É uma troca. E aqui não, o pessoal só quer receber, só receber. Entende? Às vezes um gasto menor que ele dê de apoio ali pode ser um investimento maior do que uma publicidade. Sim. Que nem eu sempre cito também isso, que é assim, é uma coisa para ser analisada, né? Quando teve a virada cultural, eu esqueci o nome dela. Secretária? Não, a atriz que veio fazer a apresentação. Caramba, não vou Denise lembrar. Fraga. A A Denise Fraga veio e ela fez uma apresentação gratuita. Não tinha convite para quem queria. Assim, teve gente na porta do teatro querendo entrar e não tinha para quem queria. Para ver a Denise Fraga, lotou o teatro e tinha gente na porta tentando entrar. Para ver um grupo de teatro local, não vai ninguém.
É Só vai a triste, né? família. Tanto que Triste. você viu a peça do o último do Freud lá que a gente Ah, foi. sim. Os caras fizeram uma sessão especial, cara, e lotou. Uma sessão Fizeram uma extra. sessão extra à tarde. E lotou a sessão Lotou a extra. festa. Por quê? Porque era o Odilon Wagner e o Cláudio. Não lembro o nome. Esqueci o nome Ah, dele. eu sou péssimo com Mas nome. eram 2 atores conhecidos, globais. Então, tipo, pra ver de graça uma pessoa conhecida, todo mundo vai. Pra ir de graça ver uma pessoa da cidade, ninguém apoia. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é uma desvalorização da arte sem tamanho sempre. A gente vai lutar sempre e parece que vai sempre dar com essa mesma situação sempre. Então, Eu acho que a ideia da salvação é justamente isso aí que você falou, do levar para a escola, né, onde a pessoa vai Eu gosto dessa ideia. vai ter. trazer a arte para a criança, para ela poder entender desde cedo, né, o que é. Sim. Porque, cara, assim, na escola, cara, não acontece nada de diferente, eles não aprendem. E aí eles ficam presos ao que os pais gostam, a tudo aquilo que é cercado dos pais. E às vezes os pais também já não tiveram acesso. E aí, para os pais não interessa. Eu não vou no teatro. Eu conheço gente que não vai nem no cinema. Vai levar o filho no cinema? Não. Não vai levar no teatro. Não conhece teatro? Não vai levar no teatro. E é gozado que lá, por exemplo, no Senac, né, a gente está fazendo o curso técnico, a gente se conheceu lá. A gente faz apresentações do que a gente está fazendo para o pessoal que como é que eles chamam? São a molecada que está ali fazendo os cursos do Sim, Senac. sim, claro. Eu esqueci o nome, tem um nome técnico deles. Cara, e assim, a gente está fazendo Nelson Rodrigues. Cara, é super pesado o texto. É assim. Eu acho que a gente pegou um dos textos mais trash dele, assim, do Nelson Rodrigues, que é Senhora dos Afogados. Aí a gente foi apresentar para esse pessoal. Cara, a gente achou que essa molecada ia, sabe, ficar assim, putz, que droga é essa? Meu, no começo, quando começa assim, começou e a gente fez só a leitura, hein? Começou a leitura, eles ficaram, conversa. Quando eles começaram a perceber como o texto era, cara, virou um silêncio. E aí aconteceu um negócio muito bizarro que eles não tinham tempo para assistir a leitura inteira e interromperam a gente. Porque, não, agora eles têm que ir embora. Cara, quando interrompeu, a cara de frustração deles, cara, acho que foi o nosso maior aplauso, para falar a verdade, porque eles se interessaram naquilo. Ou seja, não é uma coisa de, eu não gosto ou eu não sei o que é. Não, acho que eu não sei o que é, por isso eu não gosto. É o medo do desconhecido, né? Você, eu vou lá, teatro, sei lá, é esquisito, né? As pessoas lá falando em cima de um palco. E, cara, eles ficaram assim fascinados, eles ficaram chocados quando cortaram e falaram, não, vocês não dá para assistir inteiro e tal. Então eu acho que é bem isso, cara, levar para as pessoas essa base de cultura para eles poderem desenvolver. Eu tava falando para ele, Karina, do choque que a molecada teve aquele dia que a gente fez a leitura e cortaram a leitura no meio. Foi. E que o Nelson Rodrigues é pesado e é uma coisa difícil. É um texto difícil aquele, eu acho, pra molecada. Eu e também eles acho. ficaram totalmente... Eles ficaram, assim, hipnotizados pela apresentação. E aí cortou eles, porque eles tinham que ir embora. Mas... Eu achei que foi o melhor aplauso. A frustração deles foi o melhor. Eu também, adorei. Isso é muito legal, né? Essa surpresa, tem muita coisa boa no Brasil, né? Muita coisa enterrada que pouca gente fala. Tem um artista que eu gosto muito que chama Jackson do Pandeiro e quase ninguém fala do cara, e esse cara era simplesmente excepcional, né? Um dos maiores artistas da música brasileira rítmica e tudo mais, respeitado. Nossa, era inacreditável. Sim. E nordestino, né? E tem toda aquela ginga, aquela coisa bacana, aquele sotaque do nordestino que praticamente, né? Se parar para pensar, é muita coisa boa. O Brasil está recheado de coisa boa e a gente precisa, de uma certa forma, né, trazer isso à tona. Porque se não for a gente, o outro não vai fazer. Se esperar o
o seu amigo do lado fazer, ninguém vai fazer. Então, não. é melhor falar, não, eu vou fazer e pronto. É bem complicado isso. Eu não sei, não. Assim, sempre comparando lá, que você vê com o americano, cara, o cara ganha um pequeno destaque e eles jogam o cara lá em cima. É lógico, tem a questão financeira, que o produtor quer ganhar dinheiro e vê que aquele cara vai vender e tudo mais. Mas eles constroem uma história do cara, eles fazem o cara ser o que ele é. E assim, e o público consome. Aqui no Brasil não, o cara, bom, você vê internacional, você, quem é? Ninguém sabe quem é, cara. Não se fala, não se. Sei lá, acho que o brasileiro não tem ídolos, cara. Acho que essa é a verdade. Tem. Alguns. Tem. Alguns. Mas alguns. aí você vai analisar os ídolos, não tem uma profundidade no que o ídolo produz. Tipo Anitta. Qual a profundidade? Eu gosto muito das músicas da Anitta pra dançar, uma delícia. Mas qual a profundidade do que ela produz? Infelizmente, a gente criou ídolos de uma música só. É. Antigamente, quando você queria comprar um CD, você ia lá naquela loja na Yabadaba, né? Eu falo para os mais antigos. Nossa, você mãe. ouvia, se não tivesse pelo menos 10 músicas no álbum, você não levava. É. Hoje um álbum precisa de uma música só. Infelizmente É só um EP. Né? Você acha que é a mídia que mata nesse Não, caso? nem é a mídia. Sempre teve mídia para tudo. Sempre teve. Né? Eu lembro que a acho rádio que é. empurrava Eu acho que assim, muita coisa. todo mundo tem o direito de escolher, né? Mas o que a gente está escolhendo que é o complicado. Porque nem sempre a escolha parte mesmo da gente. Sai daí, filha. Você acha que talvez fosse essa cultura de consumo que a gente tem? Que está muito acelerada? Não, A gente está sempre querendo consumir uma coisa nova. Eu lembro que eu assisti uma entrevista da Anitta e a Anitta falou assim, todo mês eu tenho que lançar uma música nova. Porque... Caramba, tá igual o YouTube. Porque ela não pode deixar parar. Ela tem que estar sempre com a roda girando. Uhum. Então ela lança uma música num mês, a outra música no outro mês. Teve um período que ela estava lançando muita música mesmo e era nesse nível. Outra pessoa também que eu achei assim muito legal, que é uma coisa bacana que você falou de colocar sempre uma coisa nova nas apresentações e tal, para fazer com que o público se interesse, foi o show da Pink, que ela veio aqui no Rock in Rio e ela fez uma apresentação assim circense. Ela cantou, tal, mas ela voou em cima da plateia, ela vestia roupas muito diferentes. Então, tipo, o cantor, ele não só tem que ser mais cantor, ele tem que ser um artista completo para ele poder chamar a atenção das pessoas. Infelizmente, Michael Jackson só teve um só. Pois é. Né? E eu falo isso no sistema. Você pegar as produções do Michael Jackson de praticamente 92, praticamente 30 anos atrás, você pega as produções de hoje não chegam nem perto do que ele fazia naquela época. E é isso mesmo, se você não tiver esse lance do 200 mil espetáculo. coisas, um espetáculo você tem que fazer um praticamente. espetáculo. Foi o tempo que João Gilberto chegava no palco, sentava no seu banquinho, catava seu violão, ficava ali 2 horas cantando, o povo em silêncio, porque ele não gostava de falassem, mas o povo ficava só ali admirando ele tocar, e ele dedilhando seu violão, tal, o povo levantava e ia embora feliz da vida. Foi o tempo disso. Eu vou falar uma coisa, se ele tivesse vivo ainda ele estava ganhando muito dinheiro ainda. Com certeza. O João Gilberto tem uma história incrível dele, incrível, por isso que eu falo, né, a Bossa Nova tem histórias riquíssimas. O João Gilberto tem uma história incrível, né, porque ele nesse apartamento que ele inclusive faleceu lá, né, ele não falava com ninguém. O cara descobriu o número do interfone dele, ligar todo dia pra ele, todo dia. Daí ele começou a ficar incomodado com aquilo, né? Porque daí ele falou assim pro cara assim, viu, vamos fazer o seguinte, eu acho que você tá invadindo um pouco da minha privacidade, da próxima vez deixa eu te ligar, tal. Daí o cara, não, beleza, João, fique tranquilo, hein. Faz uns 10 anos que o cara tá esperando o telefonema do João Gilberto e agora já morreu, não vai esperar mais. Vai ligar mais. Mas tem uma coisa muito importante. Uma vez a Jessie, que era a esposa do Vinícius de Moraes, estava num restaurante e ele estava num carro assim encolhido, falou assim, Jessie, vem aqui. Ela reconheceu, falou, o que você está fazendo aqui, João? Falou assim, não, vamos lá comigo, vamos aonde? Ele falou, não, entra no carro e tal. Dirigiu por 2 horas, né? Foi perto da praia, chegou lá perto da praia,
Tinha um rapaz lá que também chamava João, que vendia coco na beira da praia. Ele chamou o João, o cara pegou, abriu o trailer dele do coco, ele catou o violão e tocou durante 2 horas para esse tal desse João. E a Jessie perguntou pro cara que vendia coco, mas você sabe quem é? Esse cara falou, não, eu sei, o seu João, ele vem aqui, ele gosta de tocar umas músicas antigas, eu gosto de música antiga. Ele nem sabia quem era o João Gilberto. Ele nem sabia que era o João Gilberto. E nem sabia que as músicas eram dele. Também. E o pior, né? O João Gilberto se sentia feliz de tocar pra esse cara. Exato. Então, esse é o lance, né? Eu me sinto feliz de tocar pra quem? Talvez também ali tinha a diferença do cara que tá indo ver o João Gilberto e o cara que simplesmente tá ouvindo a música. Exato. Não, tem essa dinâmica, mas assim, essa lição do João fica assim, né? Vamos lá, é pra esse cara que eu gosto de tocar. E os caras pagando milhares de dólares pra assistir ele no teatro. Mas não podemos negar que são esses caras que pagam milhares de dólares que pagam as contas dele. Exato, né? sim, claro. Que é muito legal a gente fazer as coisas porque a gente gosta de fazer, e pra quem a gente gosta de fazer, mas também é legal receber por isso. Sim, com certeza. Eu acho que a valorização passa por isso, sim. Então, isso é indescritível, precisa ser valorizado, sim. Você precisa ter essa referência e principalmente receber pelo seu trabalho. É um trabalho, não é uma diversão, né? Exatamente. Essa aqui é a real, né? Não é a diversão. Acho que é isso que as pessoas confundem, né? Você trabalha com arte e você está se divertindo. Não, daí o cara fala assim, não, vai lá tocar lá, tal... Quando você trabalha com o que você gosta, não importa o que é, você está sempre se divertindo. Sim. Então, se você trabalha como contador e você ama fazer planilha, quando você está fazendo suas planilhas, você está se divertindo. Então, a visão de diversão que as pessoas têm é um pouco limitada, talvez. É que assim, a diversão é aquilo que elas não fazem no trabalho, em geral. Essa é a ideia. E em geral é isso. Vou cantar, vou desenhar, vou fazer não sei o quê, vou passear, E aí a gente, como artista, entra nós estamos nos divertindo o tempo inteiro. Como se não tivesse um background para você poder fazer o seu trabalho. Tipo, não. Você teve que aprender a tocar violão. Você nasce com dom. Você nasce com dom. Imagina, você aprendendo do dia pra noite. Que isso? Que isso. Cara, isso é um ódio, cara. Eu tinha, quando eu dava aula de desenho, tinha gente lá. Eu quero aprender desenho realista. Eu falo, primeiro você precisa aprender a desenhar. Pra você chegar, eu quero desenhar mangá. Você precisa aprender a desenhar primeiro. Você ter pelo menos uma mínima noção. Passava 2 dias, a pessoa sumia. Não, aí demora muito. Eu falei, demora. Não, você vai pegar a folha lá, vai fazer os rabiscos e vai... Eu acho que já vai sair. Igual o pessoal acha, né? Que é pegar um violão, qualquer um toca. Pô... É igual compor, né? A pessoa nunca compôs nada e ela acha que ela vai ter uma inspiração divina e vai no papel. Pegar o papel, caneta. Compor também é uma... É que tem essa mania do dom. Nasceu com o dom. Nasceu com o dom, mas tem que ser lapidado. Exatamente. As pessoas... Só o dom não faz nada. Só o dom não faz nada. Eu já até não acredito tanto nisso do dom, não. Eu acho que tem um esforço, Eu acho que quando uma pessoa nasce com um dom, fica mais fácil dela desenvolver aquela atividade. A habilidade, né? Habilidade. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, não tem outro. Eu canto bem? Canto. Mas se eu aprender as técnicas do canto, fica mais fácil. Fica melhor. Eu posso introduzir outras coisas. Fica muito melhor. Então, mas aí vem a pergunta. Você canta bem porque você gosta de cantar ou você gosta de cantar e aí por isso você canta bem? Eu gosto de cantar e canto bem. Tá. Não sei te responder isso. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por isso que às vezes eu não acredito no dom, porque eu já vi gente entrar no curso de desenho assim, nada, não tem... O tal do dom, você vê ali que não existe. Aí a pessoa começa a desenhar, daqui a pouco alguma coisa estala na cabeça da pessoa e esse porcaria do dom aparece. Então... Mas onde estava antes? Mas ela não tinha. Também tem gente que entra no curso de desenho, fica 3 anos no curso de desenho e não consegue rabiscar uma linha. Sim, tem. Porque a pessoa não tem o dom. Infelizmente é uma maioria. Mas como eu sempre digo, né?
é como você fala, o dom é uma questão de, eu acredito assim que o dom seja apenas um impulso só. O impulso, se você está disposto realmente a fazer as coisas para que esse impulso se transforme numa realidade, é outra história. Isso, por isso que eu falei do cantar bem porque gosta de cantar, entendeu? Não porque canta bem o contrário, entendeu? Sim. Acho que quando a pessoa força o negócio, não, eu quero ser cantor, mas não é aquilo que está dentro dela. Talvez isso seja o dom, a vontade, né? Esse impulso que você falou. Aí a pessoa se força, não, porque eu quero fazer sucesso. Pô, meu, eu sou criança dos anos 80, então, meu, a gente é a geração Rock in Rio, primeira, que era no Rio ainda. E que era rock. E era rock. Então assim, cara, todo mundo tinha banda, cara. Naquela época todo mundo tinha banda, que era praticamente, ou você queria fazer sucesso, ou você virava ator de cinema, novela, ou você tinha uma banda. Você sabe uma coisa muito legal que eu ouvi o Nazi falando, o Nazi do Ira? Todo mundo não, né? Não sei. Uma vez perguntaram pra ele numa entrevista por que eles não faziam muitos shows. Mas pra ele, por que vocês não fazem tantos shows? Ele falou assim, porque a gente não quer ficar fazendo show. A gente gosta de tocar. Era tipo o João Gilberto tocando pro João lá, vendedor de coco. O cara gosta de tocar, só quer ficar ali de boinha tocando. Ele não quer sair e fazer sucesso, mas tem gente que pensa no sucesso primeiro. Sim, é isso que eu ia falar. Nossa, quantas bandas primeiro. Que eu conheci. Eu acho que assim, inclusive, né, tô até escrevendo um livro, né, chama outro lado. Pois é, eu gosto bastante de escrever, tenho uma habilidade legal e aproveito isso da melhor maneira possível, né, que chama, o nome do livro já tem nome e tudo, chama 1980, a última geração, que foi a geração que realmente passou por atrocidades, por coisas que eu fico imaginando, né, se todas as coisas que acontecem nos dias de hoje fossem crimes ou fora da realidade nos anos 80, muita gente ia se estrepar feio. Então a geração que eu acredito que é a última geração que passou por coisas terríveis e que mesmo assim não se abateu por aquilo, então tenha sido a geração dos anos 80. Então eu tô nesse mundo do livro. Tô escrevendo um livro. Mas tem relação com a música? Não tem nenhum tipo de relação com a música, não. Tem relação com a vida mesmo das pessoas que conviviam, como eram tratadas. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, a escola. Na escola a gente tinha um sério problema, tinha as menininhas lá que faziam a eleição de quem era o cara mais bonito da escola. E eu ganhei 3 anos consecutivos como o mais feio. Agora você imagina se isso acontece hoje. Se o cara já pensou se já, mas eu nunca vou esquecer, não, mas isso é importante, né? E isso tem que ficar muito claro também, né? É importante falar. Muito daquelas pessoas que se achavam muito bonitas, muito estilosas também na escola, que a gente encontra hoje, que se fosse a eleição fosse hoje, eu penso mesmo. Ia passar mal, mas enfim, tudo bem. Mas eu nunca vou esquecer dessa coisa da eleição, né? Que as meninas estavam fazendo a eleição lá tal pra achar quem que era mais bonito e quem era mais feio. Tinha muito disso daí. E daí, na segunda vez que eu fui eleito mais feio da escola, uma menina pegou e falou assim: mas gente, vocês já viram a boca dele como ela é bonita? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, bom, pelo menos alguma coisa. Pelo menos alguma coisa. Mas não é. E nem por isso fiquei frustrado, nem nada disso. Eram as coisas que a gente tinha que passar. Então, meu livro vai estar mais voltado à questão de como a gente tratava as coisas ontem, hoje, e que realmente o mal do século é a cabeça. Porque se a sua cabeça faz com que você entenda que aquilo não é nada, você segue em frente e pronto, acabou. Uhum. Se a sua cabeça fala, não, isso pra mim é tudo, então realmente você para a sua vida ali e não continua. Então o livro vai ter muito disso, então vai ser muito bacana. E lembrando que as pessoas que você está falando que estiveram com você na escola são os pais das pessoas que hoje estão na escola. Exatamente.
Então, esse é o problema, que a gente tava falando do negócio da cultura, né? Os pais passam a cultura dele pros filhos. E se o pai não gosta de cinema, não gosta de teatro, não gosta disso, o filho não vai gostar de nada. Por isso essa história de levar na escola é muito interessante. Sim, com certeza. Para quebrar esse ciclo que é... E é justamente isso que é difícil as pessoas entenderem, que os pais tentam fazer o máximo pelo filho, mas baseado no que eles sabem. Sim. Aí o pai, meu pai não me apoiou, meu pai, cara, teu pai nem tem talvez condição psicológica de fazer isso. Ele não entende. Ele conhece, né? Ele conhece o trabalho duro de chão de fábrica, talvez, ou da roça, e ele vai te ensinar que aquilo é um meio de vida. Sim. E só isso é um meio de vida, porque foi o que ele conheceu. Exatamente. E sair desse ciclo é difícil. É difícil. É pros corajosos, meu bem. Eu sei. É verdade. Tem que ter muita coragem. Essa que é a grande verdade. Tem. Quem vai trabalhar com cultura já é corajoso. Exatamente. E muito, por sinal. tem que ter muita coragem, cara. A gente faz muita coisa assim que... Ninguém faria. Ninguém faria um podcast de cultura aqui em Botucatu. Ninguém faria. Ninguém faria curtas de terror. Ninguém faria. Isso é interessante. Eu assisti filmes de terror praticamente a minha adolescência toda, né? Até passar por uma situação aí complicada, depois eu não quis mais saber. Hoje eu não consigo mais assistir. Cara, eu não assisto porque estão chatos mesmo, cara, tá difícil. Vou falar uma coisa pra você, cara. Eu assisti O Exorcista, eu tinha 9 anos, cara. Eu fiquei 4 noites sem dormir. Cara, você acredita que eu assisti O Exorcista e... Pra mim não fedeu nem chegou. Meu Deus, você tá... Eu não lembro quantos anos eu tinha pavor do Exorcista Você também. tá, cara... Eu assistia muito terror, muito, cara. Você é muito insensível. Acho que você não entendeu o rolê do filme, por isso que você tá falando isso. Acho que você não pegou a gravidade da coisa pra você entender o que realmente pegou ali pra você falar uma coisa dessa. Acho que minha cabeça já não acreditava naquilo como uma realidade. Mas é aí que tá o grande X da questão, é que você não passou por isso, porque o dia que você passar por um lance desse, você não... Cara, não, pior que eu já passei por umas coisas parecidas, caras, assim, principalmente na minha família, por parte da minha avó. Eu tinha uma tia que recebia, cara, de vez em quando um herê e, cara, é a coisa mais estranha do mundo. A gente tinha que correr e comprar Mas receber é uma coisa. Ele senta em corpo nenhum. Beleza. Sem corpo não tive essa chance. Que bom pra você. Eu acho não que é não. muito legal. Tá? Já aconteceu algumas coisas estranhas aqui, depois que meu pai foi embora. Teve um dia que eu entrei aqui em casa, até com o Rafael, meu filho pequenininho. Cara, aqui, nessa primeira parte aqui da cozinha, um cheiro, sabe aquele... Um cheiro de mar? Não é o cheiro de mar. Sabe aquele caramelo que você faz pra pôr no pudim, que você derrete o açúcar? Empesteando o ar, empesteando. Nossa. Até o Rafael... Meu pai adorava o pudim e o caramelo que minha mãe fazia. Tanto que ele uma vez furou uma forma. Só pra tirar o caramelo, ele furou a forma com a faca. Então ele amava aquilo, cara, de chupar aquela bala, né? Porque vira uma bala. Cara, e tava aquele cheiro forte, até o Rafa falou, nossa pai, acho que o Breno fez alguma coisa. Eu corri lá no quarto e falei, Breno, você fez alguma coisa? Não fiz nada. Era só naquele cantinho. E era só um canto, assim, você sai e some, cara. É a coisa mais bizarra do mundo. Mas não são coisas que me assustam. Que bom. Que é o negócio. Vou falar uma coisa pra você uma vez, tá? Eu geralmente chego no teatro, todas as apresentações minhas, geralmente eu levo 10, 12 horas de teatro, eu fico por lá mais ou menos. E daí um dia eu tava lá mexendo no meu violão e tudo mais, tal, né? Daí eu peguei e falei, eu vou sentar ali porque eu quero ver. A mulher. Não. Eu falei, vou sentar aqui no público. Geralmente eu gosto de sentar pra mim, eu fico pensando o que eu vou fazer no palco, onde eu vou ficar, que lugar que eu vou ficar, tal. Aí eu tô ali no palco, tal. Passou um cara lá, tal, ninguém bola, continuei falando tudo mais, tal. Aí tô lá, tal. Aí o Tico liga pra mim, ô Doug, tudo bem, tudo jóia, viu? O rapaz aí que vai abrir aí, já abriu, ele precisou sair pra tomar um lanche aí, mas daqui uns 45 minutos ele tá de volta. Eu falei, imagina, Tico, ele acabou de passar aqui, ó, ele tava aqui no palco aqui vendo aqui, ele acabou de passar aqui. Eu falei, mas não, ele não tá aí. Eu falei, como assim, ele não tá? E outra, é um senhor, né? Ele falou, não, rapazinho jovem. Querido, você tem companhia. Ai, meu Deus. Eu falei, então tá bom, então eu vou lá fora pra esperar ele, porque não me sinto bem aqui dentro, não. Ali é bem estranho, tá? Ali no segundo louco. piso, ali tem algumas coisas, ali tem.
Tem, cara. Mas assim, não são coisas assim que me dão... Medo dá, mas não me dá pavor. Entende? Me dá uma curiosidade tremenda, meio doente. Eu não tenho curiosidade nenhuma. Aranha aí. Não, eu não tenho curiosidade nesses aspectos. Se eles quiserem assistir o show depois, fiquem à vontade, mas daí com todo mundo lá. Convida, né? Você É. convida, fica Você aí, no meio da convida, plateia, fica tá aí. tudo certo. Eu lembro o dia que a gente ia apresentar o tio, né? Que eu era uma assombração no começo da peça. Nossa. E aí eu pus a porcaria da roupa, é um véu, cara, gigante assim e tal, e sentei no meio da plateia. Né? Aí a Ana entrou ela entrou no teatro, ai, puta merda, o que tá fazendo aí? Tomei um susto. Ah, sensacional. Coisas da vida. Então vamos caminhando para o fim. Muito Vamos. bom. Eu agradeço Uma hora demais e meia. eu agradeço demais o convite de vocês, né? Me sinto honrado e muito feliz por isso, né? A honra é nossa. Eu me sinto muito à vontade com o microfone, né? Fiquei durante um bom tempo fazendo o MPB Entrevista na Rádio Alfa, e o microfone é uma coisa que me deixa muito à vontade já desde sempre. E o bacana é que esses dias eu estava pensando nas pessoas que eu entrevistei, e uma delas que eu entrevistei, eu falei, olha, daqui a pouco você vai estar lá na Globo, né? Que foi a Beatriz, né? Inclusive fez novela das 6 e tudo mais na Globo recentemente. E eu achei muito bacana isso e desejo o mesmo para vocês, né? Espero que o podcast de vocês, cultural, cresça mesmo, né? Que atinja as pessoas da cultura e que seja sucesso sempre. Nós te agradecemos. Desde que a gente começou a fazer o podcast, eu sempre falei pro Marcelo pra gente convidar você pra vir aqui. Ela sempre fala, eu falo, então convida. Vamos trazer o Doug pra falar do Bossa. Só que aí eu vi que você tava ocupado com o Bossa mesmo, que ia ter uma apresentação e tal, e aí eu fui deixando. Passou o Bossa, convidamos. Opa, e aqui estou. Porque a Karina teve problemas com a conta, né, do Instagram. Foi. Ela tava conversando, era ela que tava conversando com você primeiro. Aí ela falou, Marcelo, o Doug respondeu, mas não consigo ver. Sumiu a mensagem. Eu tô acontecendo mesmo umas coisas muito estranhas. Eu no via Instagram. que pra mim aparecia a notificação Sim, da resposta, daí mas você quando entra, eu entrava, desaparecia tinha. tudo. Aí eu falei, responde ele aí, fazendo favor, porque eu não tenho como responder aqui. Uhum. E tá acontecendo umas coisas estranhas ainda no Instagram, que você vai escrevendo, dá pra você ver o lugar onde tá aparecendo digitando, que você tá digitando. Tá acontecendo umas coisas meio loucas. Doug, deixa pra gente seus contatos, as suas redes sociais. Aí depois a gente põe na descrição. Tá, joia. Pra me achar no Facebook, né, Doug Monteiro, no Instagram, Doug Monteiro Oficial, e no YouTube, né, Música na Cozinha. Então, são esses os contatos que eu tenho. Música na cozinha, você misturando música que você falou de ser um bom cozinheiro. Sim, música. Exatamente. Olha, que legal. Tem muito atrativo, cara. Eles têm umas receitas muito boas. É muito atrativo. Interessante. Preciso experimentar umas receitas novas. Poxa. Eu tô meio na cozinha. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos. Obrigado, beijo. Doug. Valeu. Obrigada, Doug. Até. Esse foi mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Spotify. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks.